Olá! Estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, iniciando um novo tema. E esse mês vamos falar de conflitos. É uma situação bem presente na nossa vida. É importante nós entendermos por que o conflito faz parte e como nós podemos lidar com isso. Hoje nós vamos começar falando sobre estar de mal. Tô chateada com você, tô de mal. Não falo com você, te bloqueio, te cancelo, né? Bom, nós somos ainda espíritos em amadurecimento, então é natural que nós tenhamos sentimentos de decepções, de tristeza, de raiva com relação a outra pessoa. Jesus, que nos foi apresentado como modelo, não desenvolvia esse tipo de sentimento, né? Ele não ficava chateado com as pessoas. Ele tinha, sim, a consciência quando o outro cometia deslizes ou fazia escolhas equivocadas. Mas junto a essa consciência, ele tinha aceitação, porque ele sabia que essas atitudes das outras pessoas eram compatíveis com a imaturidade moral delas, né? Então, ele achava coerente, vamos dizer assim. Eu preferia que você fizesse uma escolha melhor, mas aceito que a escolha que você está fazendo é compatível com a sua imaturidade moral. Jesus nos foi apresentado como modelo para compreendermos que quando atingirmos a perfeição, nós teremos essa maturidade moral de Jesus. A gente vai conseguir, com mais fluidez, aceitar a limitação do outro, aceitar a imperfeição do outro, compreender, né, melhor o outro e, por isso, não se sentir decepcionado, frustrado, revoltado, chateado, né? Mas nós estamos no processo de aperfeiçoamento, então a gente ainda não tem essa grandeza moral de Jesus. Para algumas situações, pode perceber, a gente até consegue lidar melhor, a gente já atingiu algumas maturidades, então a gente consegue compreender mais, aceitar, perdoar, mas tem outras que, nossa, quando tocam nesses pontos com a gente se percebe sentindo. Por mais que a gente não queira sentir, por mais que a gente queira ter essa maturidade de Jesus, aquele sentimento está ali, né? O sentimento é algo que vem, ele é um fato, né? Não é uma escolha, o sentimento vem. Por quê? Porque ele expressa a nossa maneira de interpretar as coisas. E como a gente ainda não está integrado 100% à lei de amor, tem coisas que a gente não consegue interpretar com maturidade moral. E aí a gente se decepciona porque a gente quer ser atendido nas convicções que temos sobre o que é certo, sobre o que é bom. Então, quando o outro não responde a essas nossas expectativas, a gente se decepciona e sente, a depender da experiência, raiva, decepção, tristeza e às vezes até vontade de se vingar, né? De fazer justiça com o outro. E a gente começa a botar um limite na relação. Poxa, você me decepciona. No meu relacionamento com você, você me coloca nesse sentimento de dor. Então, para me proteger, eu não quero mais falar com você. E aí a gente fica de mal. A gente bloqueia o acesso da pessoa a gente, ou a gente ignora a existência daquela pessoa. O que é importante nós compreendermos sobre essa questão dos conflitos? Deus nos põe em sociedade justamente para que a diversidade dos nossos pensamentos, do nosso caráter, da nossa crença, do nosso senso de justiça, provoque em nós o amadurecimento. Então, quando eu me relaciono com você e você tem uma atitude
diferente da que eu acho mais adequada, eu acabo trazendo para você, né? Poxa, olha, eu não acho isso legal. E aí você interage comigo trazendo o seu ponto de vista. E aí os nossos pontos de vista vão conversando e nós vamos revisando os nossos conceitos. Então, ora, eu vou mudar de opinião nessa troca com você. Ora, você vai mudar de opinião. Ora, ninguém vai mudar de opinião, mas a gente vai sair dessa troca com novas reflexões, nova forma de pensar sobre o assunto, de provocar essa ideia na nossa mente. Então, se você procurar no Livro dos Espíritos, tem lá na terceira parte, Lei de Sociedade. Procura. Eu indico essa leitura, justamente para compreendermos que a vida relacional é que nos provoca o crescimento. Como que eu vou aprender a ser bom se eu não desenvolvo a atitude de ser bom? Ah, não, mas eu desenvolvo sim a atitude de ser bom com aqueles que me fazem bem. Legal. É um degrau evolutivo. Mas como você vai se tornar um espírito livre se você só consegue ser bom com quem te faz bem? Nós não estamos falando aí de barganha, né? Você faz o bem para quem te faz bem. Você gosta de quem te dá o que você quer. Nós não estamos falando de benevolência. Nós estamos falando de egoísmo, olha só. E a gente não percebe às vezes, porque está nas nossas escolhas simples do dia a dia, sabe? Ah, não, aquela pessoa não me interessa porque ela me decepcionou. Sim, é claro que ela vai te decepcionar. Todo mundo vai te decepcionar em algum setor da vida, a depender do nível de intimidade, do nível de convívio, porque somos espíritos diferentes, temos estradas diferentes, temos maturidade moral diferente, índole diferente, forma diferente de enxergar a vida. Então, as coisas que você vai fazer achando que é certo. E eu também vou fazer achando que é certo. E vai ter uma hora que a minha atitude, mesmo comigo achando que é certo, vai te pôr em prejuízo. E aí você vai sentir uma dor. Essa dor é um convite para o nosso autodesenvolvimento. Então, quando eu sinto a dor, ao invés de eu fugir da relação com você, eu preciso entender por que eu sinto essa dor. Por que ela me incomoda, né? Por que essa atitude do outro, essa situação que eu vivi com o outro, me causa tanto desconforto? Aí eu começo a olhar para cá e vou buscando compreender as minhas fragilidades emocionais e desenvolver a minha cura emocional, psíquica, uma nova forma de interpretar as coisas, desenvolver recursos, né? E a habilidade de lidar com a situação. Por isso eu sempre gosto de fazer o exercício de, poxa, compara você no hoje com você há 10 anos atrás. Tem situações que aconteciam lá e que você ficava chateada, você ficava decepcionada, perdia a paciência, né? Mas quando ela acontece hoje, você consegue lidar bem com a situação, já não te perturba, entende? Ué, mas o que aconteceu de lá para cá? Você desenvolveu recursos para lidar com a situação, você desenvolveu habilidade, você desenvolveu fortalezas psíquicas e emocionais. Então aquilo já não te abala, porque você possui já uma maturidade moral para lidar com aquilo. Então as outras coisas que te causam dor ainda exigem cura, compreensão, maturação. Então, na relação com o outro, quando o outro tem uma atitude que nos fere, quando eu rompo essa relação, eu estou fugindo da oportunidade de burilamento em mim. Porque eu não quero sentir o desconforto. Ora, mas é o desconforto que me faz buscar a maturação. Se eu me isolar de todo mundo, que
pode me decepcionar ou que já me decepcionou, realmente eu estarei aqui segura no sentido de, eu não vou sentir dor. Ok, mas você vai estacionar, você vai atrofiar a sua inteligência, você vai parar de desenvolver recursos que te protegem de personalidades assim. Então, quando você faz algo que me fere e eu falo, opa, eu vou parar de me relacionar com essa pessoa, porque eu não quero sentir essa dor, eu não vou desenvolver recursos para lidar com isso. Amanhã eu vou esbarrar em alguém com com as mesmas atitudes, com as mesmas características, e essa pessoa vai agir igual. O que eu vou sentir? Dor. Aí eu, opa, não vou falar com essa pessoa. Daqui a pouco eu encontro outra que faz também isso. O que eu vou sentir? Dor. Entende? Agora, se desde a primeira vez que eu senti dor, eu começo a investigar por que eu tenho essa fragilidade, eu começo a desenvolver recursos e habilidades de lidar com isso, quando eu estiver ali na próxima esquina e agirem dessa forma comigo, eu vou lidar com mais maturidade, com mais preparo, com menos prejuízo. Quer dizer, aquela dor já não vai ser tão forte. Daqui a pouco, na outra que eu esbarrar, como eu continuo me trabalhando, aquela dor vai ser ainda mais fraquinha. E daqui a pouco eu vou me surpreender. Não me dói mais, não importa mais, porque eu já aprendi a lidar com isso. É assim que a gente vai se tornando um espírito livre. Nós vamos nos libertando da nossa falta de habilidade em lidar com as coisas. Nós precisamos desenvolver recursos, né? Então, para a gente concluir, precisamos considerar a balança do equilíbrio do alto amor, onde eu utilizo do conflito para me desenvolver e me amadurecer. Mas, quando essa relação começa a pôr em risco a minha sanidade, o próprio respeito, né, comigo, o meu bem-estar no sentido de justiça mesmo, dos meus direitos, né? Quando começa a abusar dos direitos, me maltratar, eu também tenho que ter autorresponsabilidade. Então, não é uma questão de ficar de mal, é uma questão de impor um limite, criando um distanciamento, dizendo, olha, você não consegue se relacionar comigo em respeito. Todas as vezes que eu te dou a oportunidade desse contato, você abusa da relação e me faz mal. Então, por uma questão de respeito mútuo, uma questão de responsabilidade relacional, eu preciso colocar um limite nesta relação. Nesse caso, cabe esse distanciamento, o bloqueio, o cancelamento, não porque você está de mal, aborrecido, é uma questão de responsabilidade, pela proteção, né, e pelo zelo dos nossos direitos, né? E do próprio amor que precisamos ter com o outro e com a gente mesmo. Interrompendo o direito que ele acha que tem de nos colocar em prejuízo, ok? Vamos explorar ainda mais a questão dos conflitos durante o mês. Hoje só começamos a introduzir o tema, compreendendo sobre essa decisão entre o porquê que eu vou manter a relação, o porquê que eu vou interromper a relação. Mas fugir do amadurecimento só porque doeu não será um bom caminho. Então eu vou deixar um exercício para você. Tá com raiva de alguém? Tá chateado? Tá sofrendo com a situação? Essa semana, começa a trabalhar uma mentalização no seu momento de paz. Antes de dormir ou no melhor momento para você. E mentaliza a imagem dessa pessoa e você oferecendo a ela uma rosa branca. E aí você diz a ela assim, eu te liberto do meu rancor, da minha raiva, da minha decepção. Que você siga a sua caminhada
porque eu vou seguir a minha num processo de autocura. E que Deus te conduza. Tá bom? Semana que vem a gente continua falando de conflito. Até lá.